Olá, igreja! Finalmente estamos aqui e só queria honrar a vocês, cada um de vocês que leram até agora. Finalmente estamos no último livro e é um livro incrível. Mas bem-vindo ao Apocalipse. E antes de tudo, sei que tem muito tema em volta do Apocalipse, muito ah, a confusão, teorias, todas estas perspectivas diferentes. Mas uma coisa é verdade que vocês precisam de entender desde o início. É se tu tens medo do apocalipse ou se achas que traz muito confusão, não tens medo, porque isso não era a intenção de Nosso Senhor. Nem é o lente que nós devíamos olhar para este livro, porque este livro é um livro de esperança. Deus escreveu este último capítulo não só que que era uma coisa que ele ia acabar a história dele, mas é que nós podemos viver os capítulos do meio da nossa vida em paz. E isso é uma coisa muito importante. Preciso entender que especificamente este livro foi posicionado no fim da Bíblia. Porquê? Porque para nós entender que nosso Deus está com calma no trono, está em controle, e nós temos a grande esperança que Ele está lá e o facto que Ele trouxe paz à nossa vida é uma coisa incrível. Sabes uma coisa? Que esta paz vem de saber o fim da história agora. De facto que nós sabemos que vai acontecer no fim e que Deus tem para nós é uma história linda, bonito. Como disse, esta parte da esperança, mas também é por nós lembrar que quando nós estamos a passar as nossas maiores dificuldades, que nós podemos olhar para frente e saber que o nosso Deus está em controle. Se estás a pensar e olhar para este livro, pensar, oh, os fins do tempos, sabes, isto é, sabes, uma mapa, uma guia de que vai acontecer amanhã e tudo. Isso é a perspectiva errada de olhar deste livro. Isso é uma perspectiva de nós, 2000 anos depois, ou 1900, anos depois de quando isto estava escrito e durante todo o tempo, por causa de muita coisa e muita influência de tanta coisa recentemente na história, que nós olhamos para este livro dessa perspectiva e não é. Isto é um livro de esperança para nós. Esse não é de ganhar argumentos de quem é certo, o que vai acontecer no fim e tudo. Porquê? Porque uma coisa é a verdade. Nenhum de nós sabemos o dia, como ou quando que vai acontecer amanhã. Nem até Jesus é tão explícito e dizer que é quem de nós aqui podia aumentar um dia da nossa vida, sabes? Ou saber exatamente que amanhã vai acontecer. E eu acho que isso é a propósito deste livro. É para não estar a tentar explicar tudo o que ia acontecer, porque ele disse que não ia, e de facto que ele está a mostrar. Não preocupes, por amanhã eu tenho e tu não precisas de preocupar disso. Isso é Apocalipse. É uma coisa incrível. Isto não é para nós ter debates. Isso é uma coisa, conceito de nós, infelizmente, hoje em dia. Mas não era o alvo. Sabes que o alvo deste livro. Este livro foi escrito, que é talvez 90 anos AD, depois de Cristo. E precisa entender que a realidade é o alvo e o propósito deste livro foi escrito por pessoas que estava a ser perseguido, pessoas que estavam a morrer, pessoas que estavam a ser atacadas para o fé deles. E eu vou dizer aqui uma frase que eu espero que vocês não fiquem ofendidos, mas é a realidade. O Apocalipse não foi escrito para trazer confusão para os nossos crentes que somos confortáveis viver no primeiro mundo, na Europa, nesta época da história. Foi feito para pessoas que estavam a passar extremamente dificuldades. E isto é um livro da esperança. E muitas vezes nós não olhamos para essa perspectiva porque nós não estamos mesmo no mesmo barco de onde eles estavam. Portanto, é fácil de nós criar ideias e teorias de como as coisas vão acontecer, quando isso nem por um segundo estava dentro da mente dessa gente. Porquê? Porque eles estavam a perder as vidas por causa desta fé, por causa de quem a nosso Deus é. E o parte incrível disto é este livro, é para posicionar Deus no trono e nós olhar, levantar as nossas cabeças desta terra e olhar para cima para o céu e ver o nosso Rei continuar a reinar.
E isso é a parte incrível disto. E tu precisas entender que o João que escreve isso e nós não temos 100% de certeza qual era o João e a situação que foi em volta deste livro, mas sabemos, entendemos completamente que isto não era uma coisa aleatório, não era uma coisa que era para ser escondido e ser uma mistéria. Não, era o conceito, era isto, era uma mensagem divina para ser dito aberto no público, um, alto para todos ouvir. Porquê? Porque isto é uma benção, é uma promessa de uma benção da nossa vida. E que se nós não estamos a olhar e ler, e sim, e vamos descobrir um bocadinho mais para frente algumas coisas que para nós é estranho, e nós, com filmes e todas as nossas influências de hoje, começamos a criar uma visão de uma história na nossa cabeça. Mas para esta povo, esta gente, esta crentes, nossos irmãos deste tempo, era não para dar medo, mas era uma benção. Que é que no meio de todo o teu sofrimento, tu podias ouvir estas palavras e trazer tanto conforto, tanta esperança, tanto entendimento que em nós Deus vai sempre reinar. E de facto que eles estão a perder as vidas deles não interessava, porque eles estavam a olhar para cima, a olhar por ele. E isso é a parte incrível que olhamos na história no início do Atos, quando temos o Steven, não sei dizer isso em português agora, não sei, mas eles estão a pedrar ele, sabes, mandar as pedras enormes para matar ele, e ele olha, levanta a cabeça e diz: Eu vejo o nosso Senhor, Jesus, do lado de Deus. E é isso o propósito disto. Não era um livro que foi feito a tentar descobrir amanhã, ou a tentar adivinhar o que ia acontecer. Não era uma coisa que foi criado em volta de uau, isto era boa ideia e começar a imaginar e deixar as nossas cabeças ir. Não. Tu precisas entender a história atrás de João aqui. Não é uma coisa de levantei, que sonho fiz, eu acho que eu vou escrever, sabes? E oh, tem tanta coisa aqui para escrever, portanto, olha, fantástico. Não, foi uma angústia dentro dele. Deste livro vem de tanta oração. Tu precisas entender mais uma vez a situação da história, do contexto. Pessoas estavam a morrer e isto vinha de mesmo uma aflição, de oração tanto, tão desesperado que é isto, mensagem que Deus vem dessa atitude, desse ponto da vida. Portanto, não é uma coisa de, vi uma coisa fantástica, vamos ler. Não é. Portanto, é por isso muitas vezes uh, da nossa perspectiva, porque nós não estamos dentro dessa situação, olhamos para este livro e pensar, uau, que visão incrível, uau, vamos lá ver as imagens e tudo, e até podemos começar a olhar por as imagens diferentes e pensar que isso tem importância quando nós olhamos para este livro por lente de Deus, o foco não é as imagens, as visões, mas é uma coisa concreta, desde o início deste livro até o fim. É Deus no trono, Jesus no trono. E isso é a perspectiva aqui. Quando nós vamos continuar a ver, e já passamos a ver as cartas para as igrejas e as igrejas diferentes, começamos a ver as realidades deles, as preocupações, os bons e os maus, mas do facto que no fim de tudo é tudo focar e apontar por uma coisa. Deus é rei. Deus é incrível, Ele é a essência de toda a nossa vida e este livro são palavras de encorajamento, de bênção, de força no meio do caos, no meio de tanta aflição, tanto pânico, tanta medo de que pessoas iam perder a vida deles. E não é só perder, para dar uma perspectiva aqui, não é só pensamos nos adultos, mas estamos a falar em famílias que ia perder as vidas para o nosso Deus, para o nosso Cristo. Portanto, não vamos agora misturar este livro de uau, fogo, eu tenho este direito de saber que isto do que não. Entender um bocado e ser um bocadinho humilde e pensar, uau, tanta aflição, tanto sofrimento. E eles têm a oportunidade de receber esta benção destas palavras por olhar para o nosso Rei de uma forma incrível, porque Ele controla a amanhã, Ele sabe o fim desde o início e nós sabemos que Ele continuar a ser
no trono. Isto não é um livro para trazer pânico, isto não é um livro para trazer hum, confusão, mas é para nós perseverar. Se nós começamos a ler este livro e nós não ficamos com essa atitude de uau, isto está a chamar nós para perceber. Porquê? Porque está a falar de uma vida muito difícil para nós olhar de facto que no fim ele está no trono. Está a dizer que nós não vamos escapar muito dificuldades, nós não vamos escapar de muita aflição, mas no fim do dia vamos estar na vitória com o nosso Deus no trono. Amém? Obrigado.